É bom, é bom. Olha só, agradeço muito, tá? Você ter vindo aqui mostrar, falar um pouco dessas suas ações, que são muitas. Fiquei lá no seu Instagram hoje, olhando tudo. Muito bom mesmo. Eu que Muito bem. agradeço, Nina. A gente se conheceu lá em Fortaleza, na Escola Micael? Sim, eu até deixei a bonequinha aqui para te mostrar. Eu fiz essa oficina contigo da bonequinha Ah, articulada. Nossa, tem foi, muitos anos, uns 10 faz anos. 10 anos. Faz, É, e foi acho que uma sim. oficina que eu cheguei para dar e o material não tinha chegado. Eu acho Foi que sim. essa? Não, acho que não, não. Tava tudo certinho. Eu Você acho que ficou na foi. casa Sabe o que da aconteceu? Lília. Naquela época, viajava muito, né? E fazia uma turnê muito grande pelo Nordeste. E aí eu despachava o material, porque são 60 quilos de equipamento, de material para as oficinas. E eu despachava para cada lugar. Sim. E aí, quando eu cheguei em Fortaleza, era um dos meus primeiros lugares. Não tinha chegado o material. Ah, então talvez Nossa, eu tenha mas esquecido. eu não sei se vocês ficaram sabendo. A gente, a gente foi nos Correios e realmente para o Nordeste demora muito mais do que para os outros lugares. Enfim, o que eu fiz? Fiquei à toa, né? Fiz a minha turnê toda no Nordeste e na volta já era dezembro já. E na volta, no final da turnê, eu fui para Fortaleza e dei a oficina. Mas Ah, olha, eu vou falar, mesmo assim, você acredita que o material chegou exatamente na véspera da segunda data? eu acho que foi por isso que a gente não soube. Eu não tenho lembrança, não. Olha só, deixa eu te falar. Vou começar, vou tirar você um pouquinho. Aí Tá, eu faço uma pequena abertura, te apresento, te chamo, tá bom? tá Tá legal. preparada? Podemos? Então podemos. Então tá, então eu vou te tirar um pouquinho daqui Tá. e vou começar, tá bom? Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para uma conversa boa com a doutora Solange Soares. Ó, ela fez uma apresentação que eu faço absoluta questão de ler. Solange Soares é pesquisadora de teatro antigo e das artes manuais, feitas a partir de fios têxteis. Cursou doutorado em 2019, mestrado em 2012, graduação em 2008 em letras pela Universidade Federal do Ceará. Trabalha como revisora de textos, é tradutora e pesquisadora do grupo de pesquisa da CNPq Núcleo de Cultura Clássica, NUCLAS. Membro do Conselho Consultivo e Deliberativo 2022 a 2027 da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Opa, onde é que eu estou? CBEC. E assessora do Iluminuras, Literatura e Bordado, projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. Viva a Universidade Pública! E tem afinidade com trabalhos manuais, como costura, bordado, crochê, tricô e tecelagem, fruto de sua trajetória pessoal, com vivência desde a infância em ateliê de costura e como mãe na Escola Waldorf Micael de Fortaleza, durante 18 anos, de 1998 até 2015,
Ela foi mãe Waldorf. Tem habilidade na arte da bonecaria, adquirida por meio de cursos e oficinas, tanto na escola Waldorf quanto com as arte educadoras Elisete Anuc, eu mesma, e, claro, a nossa Fabilule, Fabiana Pereira. Muito bem, e para quem quer conhecer melhor essa doutora maravilhosa de pesquisadora, está aqui o seu Instagram. Mas agora eu quero ela. Vamos adicionar Solange Soares, querida, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Nino, uma alegria estar aqui com você, eu que acompanho sempre suas lives, seus trabalhos, eu sou sua fã. Olha só, eu fiz uma pequena apresentação e eu vou trazer aqui mais um pedacinho dela para que você conte para nós. Começamos com isso. Conte para nós essa ação oficina da boneca guardiã. Nossa, mas é tão lindo! Eu ia falar sobre ela. Também, lá no seu Instagram. Essa e essa daqui, da oficina em si. Conta um pouquinho para nós disso antes da gente mergulhar no acadêmico do seu trabalho. Certo. Então, essa oficina, ela é fruta do Festival de Boneca Waldorf 1. Eu acompanhei. Eu posso estar enganada se é esse evento, mas eu acompanhei. Daí a Dani Cunha, ela deu uma oficina sobre essa bonequinha, né, que foi desenvolvida pela Lígia Conte. Eu sempre digo isso na oficina, né? E é baseado no trabalho da Barbie Kolbe, né? Que ela vai, e eu cheguei a comprar o curso da Barbie e fui fazendo também para entender o que era, né, essa boneca, o significado dessa boneca, porque quando a gente faz essas oficinas online, elas são muito corridas, né? Nessa daí eu ficava uma tarde inteira, uma manhã toda, então eu tinha tempo para contar essa história para as participantes. E para mim foi muito importante fazer essa boneca. Eu fiz primeiro a minha, que é essa da foto, e depois eu registrei 2 oficinas. Então, é porque você faz, né, um resgate das mulheres das suas linhagens, tanto a paterna como a materna. Então, fui resgatar nomes, procurar nesse Family Search que tem online, e aquele Geni também, e descobri o nome das minhas bisavós, trisavós, que eu não sabia, né? E alguns eu cheguei até a 8ª, 9ª geração, assim. Então, para mim, foi uma grande descoberta. Foi prazeroso. Só, a Dani vai dar uma oficina de novo, na segunda edição do Festival da Boneca Waldorf. E já que você tocou nesse assunto, permita-me colocar uma vinheta aqui convidando todo mundo para vir. As inscrições estão aqui na descrição desse vídeo e são gratuitas. Festival da Boneca Waldorf. Vamos fazer um mapeamento e construir uma grande vitrine das artífices atuantes que confeccionam bonecas Waldorf. Oficinas, palestras, entrevistas, rodas de conversa, catálogos, exposições, apresentação de pesquisas. Venha ampliar conosco o conhecimento artífice conceitual das bonecas Waldorf. Canal Nina Veiga Ateliê de Educação. Inscreva-se e apoie nosso canal dedicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Já fiz o jabá. Pois é. Aí, Nina, deixa eu só complementar. Eu lembrei de mais uma coisa. Essa oficina, ela aconteceu dentro de um evento que teve aqui em Fortaleza, que foi uma exposição lá no Museu de Arte da Universidade, que se chamava Guardiãs das Memórias. Né? Por isso que eu lembrei, nossa, a bonequinha vai caber certinho. Então, eu fiz essa oficina dentro desse evento que tinha a exposição, e a gente bordou fotografia das nossas avós, né? A gente imprimiu a fotografia, eu e minha filha participando da mesma filha que fez a oficina com você,
E também fiz uma palestra, né, dentro dessa um pouquinho da minha tese. Então, essa oficina, ela é fruto de um trabalho de um grupo chamado Rastros Urbanos, que eles estudam as memórias das mulheres do Poço da Draga, que é um bairro que, assim, que é para ser bairro, não é chamado bairro, mas deveria ser, ele é chamado centro da cidade. Ele fica ali na antiga Praia do Peixe, que hoje em dia se chama Praia de Iracema, depois que gourmetizou, né, virou Praia de Iracema, mas era Praia do Peixe. Tem uma comunidade lá que as mulheres guardam fotografias, então elas têm praticamente a história de Fortaleza contada por fotografias. E o grupo Rastros Urbanos, ele faz essa pesquisa, né? Então eu acabei participando de uma oficina com eles, que terminou nessa expografia, né? Né, dentro desse evento eu fiz essa oficina. Foi isso. Foi tudo gratuito no Museu de Arte da UFC. Que beleza. Né? Depois eu cheguei a fazer uma paga em um evento, mas depois já não tive mais tempo. Mas quero retomar, as pessoas ficam perguntando quando é que você vai dar outra, qualquer dia. Oxalá, oxalá. Virei uma bonequeira profissional. Pois é. Por quê? Porque é importante sustentar esse ofício. Outra bonequinha Valda, que eu fiz na escola. Eu tenho uma de quando as meninas eram bebês, assim. Só o trapinho, mas eu guardo. É bom demais. Olha só, eu trouxe também o resumo parcial daquilo que você me mandou. Eu vou ler, sabia? Posso ler ou você quer ler? Não, leia, por favor. Olha só, resumo parcial do resumo da tese de doutorado, que se chama, se eu falar errado, você me corrija, por favor. Tá. Fiar, tramar, tecer. O silêncio e a voz das mulheres em avés. Lisistraca, desmorforiantes. E Assembleia de Mulheres de Aristófanes. Não sei se falei certo, são nomes enormes, todos gregos. Olha só, diz assim, tão interessante esse seu trabalho, e você sabe que eu tenho uma pegada um pouco disso lá na minha tese, que me lembrou muito esse seu trabalho. Olha só, 2 movimentos antagônicos. Interessante isso, Solange. Tem crescido nos últimos séculos. A luta das mulheres por igualdade e a violência contra as mulheres. Sendo essa última, na maior parte das vezes, legitimada pelos pensamentos e discursos misóginos presentes nas culturas patriarcais que dominam este planeta, cujo nome, ironicamente, remete à deusa grega, Terra, Gaia. Eu adoro essa Gaia, viu? O principal objetivo da minha pesquisa, diz Solange, lida por mim agora, foi analisar sobre quais mitos foram construídos os discursos falados e silenciados das personagens mulheres nas comédias. Eu falei avês, é avês? Aves. É? São as aves. Lisístrata? Lisístrata. 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 Tem um acentinho ali. Eu não enxergo nada. Mas dá para entender tudo. Lisístrata. Não, mas eu quero aprender a falar, porque são personagens que eu não conheço, quero conhecer. Tesmoforiantes e Assembleia de Mulheres, principalmente aqueles ligados aos trabalhos de fiação e tecelagem. E, no caso das 3 últimas, discutir os motivos que levaram o comediógrafo Aristófanes a criar enredos tão fortemente ligados ao universo feminino. Posso ler a segunda parte? Sim, por favor.
Após a análise e a discussão dos textos selecionados, porque você está falando de teatro grego, é isso, né? Isso, Obras de ficção. É. Após a análise e a discussão dos textos selecionados, notou-se que os inúmeros mitos de rapto, seguidos de violência sexual, somados aos que desqualificam as mulheres, exerceram e ainda exercem forte influência sobre o comportamento dos homens em relação às mulheres. É impressionante isso. Nós vamos discutir, mas vou ler até o final. Na história, por exemplo, relata-se que muitas cidades foram fundadas sobre o extermínio dos homens e a violação das mulheres, que dariam à luz os habitantes da nova nação. Estamos em 2024 e vemos isso todos os dias. São tristes. Porém, se estudados sob a ótica feminista, isso que eu achei muito interessante, alguns mitos podem revelar mulheres que tramam e tecem seu próprio destino, usando como armas as artes da fiação e da tecelagem. Penélope tece de dia e desfaz à noite a veste mortuária de seu sogro, adiando assim a posse de um novo rei. Filomela tece os fios brancos, em fios brancos, as imagens púrpuras de sua violação e mutilação, dando início à sua vingança. Lisístrata, em discurso, prepara a lã que se transformará em fio, com a qual será tecida a manta da união entre os povos. Uau! Lá na minha tese, eu tenho só uma... A Odisseia vai passando por toda a tese. E aí, lá no final de tudo, tem uma... Quando Penélope falou, baseado num conto da Margaret Atwood. Sim, eu até tenho esse livro. Isso. E aí eu fiz uma crônica em cima disso, ela está lá nos finalmente da tese. Muito bem, olha só. Depois. Querida Solange Soares, conta um pouco para nós disso tudo. Olha, você mandou as fotos, eu estou com elas aqui. A hora que você quiser só falar, que eu vou inserindo, tá bom? Eu coloquei assim mais ou menos na sequência. Eu deixei na sequência que você mandou. Eu quero só falar um pouquinho, assim, antes de entrar na tese, né? Porque essa tese, na verdade, é um mundão que não vai dar tempo, né? Então, claro, a gente selecionei algumas coisas. Aqui na descrição do vídeo, nós temos o link para a tese, nós temos tudo isso, tá bem? Pronto. Depois eu vou te mandar do banco de tese, que na verdade, depois da tese, acho que todo mundo sofre um pouco isso, assim, a gente meio que enjoa dela. Ela ficou bem parada, a minha ficou bem parada e eu tenho resgatado nos últimos anos, então não está depositada. Eu vou depositar no banco de tese e te mando o link. Tá bom. Aí eu vou só falar rapidamente aqui uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Eu tenho quase 58 anos e eu entrei na universidade aos 18, mas abandonei, porque casei, fui morar fora e várias coisas. E quando eu tinha 38, deu uma vontade de voltar para a universidade, né? Aí eu falei assim, vou fazer vestibular para eu ver como é que é vestibular. E aí eu fiz vestibular sem estudar e passei na primeira fase. Porque os astros, né, eles disseram, vamos passar essa menina. Aí eu passei na primeira fase, e na segunda era História e Português, que são duas matérias muito queridas, e claro que eu passei, né? Então, isso é para incentivar as pessoas que às vezes eu vejo umas meninas com 30 anos dizendo, eu estou velha, eu queria fazer não sei o quê. Então, não está. Eu voltei para a universidade de 38 anos. Por isso que eu fiz essa carreira aí, né? Que aí eu terminei graduação, aí fiz mestrado, fiz doutorado, porque eu já não tinha idade para ficar esperando, né? Eu queria fazer tudo e fiz tudo.
E o que aconteceu? Ao longo da graduação, eu tive a oportunidade de estudar, sempre tive uma paixão por línguas estrangeiras, então eu estudava grego e latim, né? Que a Universidade Federal do Ceará, não todas têm, infelizmente, mas a daqui, ela tem o curso completo de línguas como se fosse uma língua estrangeira. Então, a gente faz do 1 ao 6º semestre de grego, do 1 ao 6º semestre de latim, o que é maravilhoso. E que te permite, por exemplo, numa tese dessa que eu vou para o texto original, né, porque a gente sabe que, infelizmente, as traduções, às vezes, elas modificam. Eu já vi para você ter uma ideia, a minha orientadora que me falou, e eu fui atrás e comprovei, de um mestrado em Direito, que foi todo defendido em cima de uma peça do Aristófanes, né, que é a Assembleia de Mulheres, se eu não me engano, agora eu fiquei até na dúvida. É, a Assembleia de Mulheres. E a pessoa defendeu uma ideia que, na verdade, foi do tradutor, né? Porque, claro, ela usou uma tradução. Então, assim, quando a gente trabalha com texto estrangeiro, em qualquer língua, o ideal é que a gente consiga ler na língua original, ou pelo menos cotejar, né? Eu posso não ler tudo, mas eu sei o que está ali, né? Você olha, isso aqui não está no texto, você já sabe que não está. Então, a gente tem essa preocupação. Então, aqui eu tive essa oportunidade, o que aconteceu? Quando eu terminei a graduação, eu estava apaixonada por mitologia, por língua grega, por língua latina. Gente, eu tenho que fazer mestrado nisso. E aí, por sorte, né, a minha professora, que foi da graduação, ela se tornou a minha orientadora. Foi o ano que ela entrou na pós-graduação como orientadora, né, na pós-graduação em literatura, em letras, na verdade, que tem uma área literatura comparada, que foi nessa área que eu fiz, né, porque aqui tem linguística e tem literatura. E eu fiz na área de literatura. Você fez o mestrado em literatura? Não, é porque o título, na verdade, é mestrado em letras, doutorado em letras, só que existe uma área de concentração, que no caso é literatura comparada. Eu fiz em letras também o mestrado, eu fiz em linguística aplicada. Pronto, tem aqui também, a Universidade Federal, não é por nada não, mas olha, vale a pena, né? Você eu conheço muito essa universidade. Pois é, então assim, né, tenho muito a agradecer também aos governos que estavam na época, que era do Lula e depois da Dilma, que eu tive bolsa, né, primeiro eu tive bolsa do Estado do Ceará, da FUNCAP, que é uma fundação de pesquisa, e que foi no mestrado, e no doutorado eu tive bolsa da CAPES, né, que claro, facilita a vida da gente, a gente consegue comprar um computador novo, livros caríssimos, né. Então, eu ainda tive doutorado de sanduíche, ainda a Dilma ainda me levou, fiquei um ano fora estudando. É maravilhoso. E, todos os dias, eu digo aqui, todos os dias eu retribuo. Todos os dias eu produzo conhecimento por uma estética da vida viva. Todos os dias o investimento que todo do país fez em mim, eu retribuo. Mas isso, gente, olha só, é lindo de falar, mas, por favor, envie um Pix aí. Não, mas é por isso, Nina, que eu te falo assim, a pessoa me convida, Solange, vai ter um evento no Museu de Arte da Universidade, você quer? Eu vou. Eu também. Eu vou se eu estiver doente, sabe? Mas se eu não tiver, eu vou lá porque eu sou grata a minha vida toda a essa universidade, né, ao ter a chance de ter estudado, meus filhos estudaram, meu filho viajou pelo Ciências Sem Fronteira, morou no Canadá, né, então, minha nora, então a gente só tem a agradecer, né? Então, vamos lá, e agora a gente vai nessa tese. O que aconteceu? Conversa boa é assim, não precisa se preocupar, vamos conversando, vamos mostrando, conversando, viajando, isso aí. Aí, depois dessa paixão pela mitologia e pelas línguas, né, eu comecei... Sim, e o que aconteceu? Quando a gente estuda o grego, a gente estuda em um método que traz os textos originais, né, que é até traduziram agora para o português, é Aprendendo Grego. Antes a gente estudava uma versão em inglês, o Reading Greek, né, e aí a gente tem acesso a vários textos. E o que aparecia muito lá eram os textos de Platão, tanto que eu fiquei super fã de Platão. Eu já tive um professor que chamou Platão de chatão, aí quase que eu dizia, você nunca leu Platão. Porque Platão é divertido, né? Ele é um diálogo o tempo inteiro, é uma ficção, as pessoas ficam encarando aquilo ali como se fosse a realidade, mas é uma ficção, é um diálogo, gente, né? Então, assim, tudo ali para mim é ficção.
E é muito o Platão divertido. tem personagens conceituais. Isso, exatamente. Aí ele apresenta Sócrates, né? Ele usa o Sócrates para poder, na verdade, propagar as ideias dele, né? Ele propaga as próprias ideias na boca do Sócrates. Claro, Sócrates, né? eu usei a metodologia dele na minha tese. Foi, né? Tem personagens conceituais que falam tudo que eu queria falar e não posso. Exatamente, a maiêutica, né? Não posso porque não tem altitude, altura para falar. Então, o personagem, ele te empodera, não é? Pois é, e ele usa um personagem que era muito respeitado, né? Porque o Sócrates era aquela pessoa que, apesar de, acho que assim, do século XIX para cá, houve um endeusamento do Sócrates, né? O Sócrates colocaram ele num pedestal, e se você fala alguma coisa assim, algumas pessoas até se ofendem. Mas o Sócrates era uma pessoa que estava no meio da rua e ele conversava com todo mundo, ele conversava com escravos, ele conversava com os aristocratas, ele conversava com as mulheres, né? O banquete, o discurso do Platão no banquete, ou do Sócrates no banquete, é uma conversa com a Diotima, é uma mulher, né? Então, assim, aliás, no banquete, para mim, é a descrição mais linda de quem era o Sócrates, né? Quando Alcibíades vai dizer que ele parece um sileno, né? Que é um sátiro. Ele tinha aquela imagem engraçada, mas que ele era a pessoa mais doce e amorosa do mundo, né? Então, tem essa aura, assim, que criaram de muito lindo e tal, mas o Sócrates era uma pessoa que estava no meio da rua. Ele é maravilhoso, eu sou super fã. Eu também sou. Mas eu não sou fã, e aqui preciso dizer, do uso que foi feito desses autores pelos estratos de poder saber. Porque uma coisa é o autor, e outra, ou o filósofo, e outra o uso que é feito deles. E o uso foi para trazer um pensamento que nos escraviza até hoje. Mas isso não, pois é. Então, conversa por isso que a gente... por isso que a gente tem que entender que aquele Sócrates que está lá no Platão, ele é tão ficcional como o Sócrates que está no Aristófanes, porque tem a peça mais famosa do Aristófanes, acho que você deve conhecer, é Nuvens, né? Porque ela foi publicada dentro daquela coleção Os Pensadores, que aí tem o volume Sócrates, e aí tem a peça do Aristófanes chamada Nuvens. E o Sócrates ali, ele seria, né, de acordo com, se a gente lê os historiadores, seria um Sócrates mais aproximado do que ele é, que é aquele cara que anda na rua, né? E aí é engraçado que às vezes, né, agora não tanto, mas quando eu defendi o mestrado, que eu falei sobre o Sócrates e o Aristófanes, né? As pessoas me perguntavam, e aí, você acha que o Aristófanes foi culpado pela sentença de morte do Sócrates? Gente, pelo amor de Deus, né? Assim, é ficção, gente, né? Não foi. Porque ali ele faz essa, né, na apologia de Sócrates, o Platão vai fazer uma ficção de que isso seria verdade, e as pessoas acreditaram, né? Mas bem, qualquer hora dessas, a gente podia preparar uma conversa boa para falar do Sócrates, o problema Sócrates. Lá, eu falo de Nietzsche e você defende. A gente faz um tribunal. Uma fala mal através do Nietzsche e outra defende. Através do Aristófanes eu vou defender. Mas isso tudo é para dizer que no mestrado eu trabalhei com Platão, né, e com Aristófanes, porque eu fiz uma comparação entre um personagem de Nuvens, que é o Strepsíades. Esse nome vem do próprio grego, que quer dizer revirar, porque ele vira tudo ao contrário, ele é um maluco. Ele é rico, mas ele não quer pagar as dívidas, então ele é um personagem muito engraçado. E há um contraponto entre ele e Sócrates, né, durante toda a peça. E eu trabalhei essa peça, então fiquei muito dentro dessa questão da palavra, da retórica, que eu levo um pouquinho para a tese, né, que eu falo da voz e do silêncio das mulheres. Mas o que aconteceu? Quando eu fui para o doutorado, eu continuei nesse trabalho, sabe? É por isso que a minha tese acabou tomando outro rumo, mas eu continuei, eu fiquei trabalhando Nuvens e Aves, que é outra peça que vai falar do silêncio do poeta, né? Fala muito de palavras também. E cheguei a ir para a minha qualificação, fui qualificada com um projeto que falava de Nuvens e Aves, e aí veio o impedimento da Dilma.
naquele momento, olha, eu não dormi, Nina, eu passei a noite assistindo aquele negócio, porque eu dizia, não, gente, isso é um pesadelo, isso não pode estar acontecendo, né? Então, eu fiquei tão abalada com aquilo, que aí foi uma época que eu me voltei para a violência contra as mulheres, né? E aí eu comecei a acompanhar muito esses institutos, né, e as leis e tal, fiquei muito envolvida com isso. Eu disse, eu não posso mais ficar falando sobre filosofia e sobre retórica, eu tenho que falar sobre mulheres, né? E aí foi uma época também que o Iluminuras começou, que é esse grupo, né, que ele existe há 10 anos, que a gente trabalha a cada ano uma obra literária, e no final, ao invés da gente fazer um artigo, a gente faz um bordado, né? Muito bom isso. Esse ano você está abordando o quê? Esse ano, eu nem estou participando, eu estou meio online, mas esse ano está sendo estudado Cidades e Serras, do Eça de Queiroz, né? É a primeira vez que a gente está estudando um livro estrangeiro, que até então a gente só estudava brasileiros e cearenses, né? A gente fazia meio que uma vez cearense, uma vez brasileiro, uma vez cearense, porque esse grupo ele nasceu dentro do acervo do escritor cearense, que já não existe mais, né? Infelizmente. Ninguém acompanhou, ninguém continuou esse trabalho de uma professora que se aposentou. Isso é sempre uma lástima na universidade, né? É que nem literatura cearense, que a gente não tem mais, que o professor se aposentou e ninguém continuou. Mas é isso, deixa pra lá. Bom, aí o certo é que Olha só, deixa eu fazer uma digressão. A questão do Festival da Boneca Waldorf, da segunda edição, é um pouco isso. Sim. Porque não tem ninguém se sustentando, não, a gente precisa continuar. Seja qual cultura for, ela não pode se perder. Né? A gente tem que manter, seja aonde for, como for, a gente tem que manter a memória, porque a gente está ficando desmemoriado. Eu vou falar um pouco disso mais adiante. Pronto, aí eu vou até tomar o teu gancho para a memória, que aí também outro fato que aconteceu, porque eu estou justificando a minha mudança. Em 2017 foi lançado aquele, nossa, será que eu vou saber o nome? Chama Arpilheiras. Tá aqui. Arpilheiras atingidas por barragens bordando a resistência. É um documentário, ele está no YouTube para quem quiser assistir. Né? Depois eu posso até te mandar o link, para que aí você divulga. E aqui no canal a gente já passou por ele. Pronto, então, aí o que é aquilo ali? Mas manda de novo, manda. Porque teve um congresso que uma das pesquisadoras apresentou esse trabalho. Mas manda para a gente colocar novamente. Pois é, aí eu comecei a acompanhar o que acontecia com essas mulheres, né? Porque essas mulheres, elas perdem tudo. Como você falou, deixa de ter memória. Imagina o que é... Aqui tem uma cidade, chamava Jaguaribara, agora tem a Nova Jaguaribara. A Jaguaribara, ela desapareceu quando construíram o tal do Castanhão. Que o Castanhão é um projeto para trazer água lá do interior, é sempre assim, né? Tira a água lá do interior, se alguém for pego tirando água desse castanhão, a pessoa é presa, pra você ter uma ideia. A pessoa está lá na seca, com sede, água passando na cara dele, não pode pegar, porque a água vem para os bonitinhos da cidade. Desculpa, Nina, mas é isso. Vem para a cidade, é para abastecer as grandes empresas e o pessoal que está na cidade. Então, o castanhão foi uma desgraça. É igual a transposição da água do São Francisco. Eu sou contra isso. Você vai tirar a água que está lá, que tem o pessoal que mora ao redor, os ribeirinhos que vivem daquela água, e vai levar para a cidade, né? Arranja outra forma, tem outras formas, né? Então, assim, eu comecei a acompanhar essas pessoas. Teve uma grande seca aqui, que apareceu a torre da igreja dessa cidade, os moradores viram na TV e começaram a chorar, porque eles perderam tudo, né? As casas foram alagadas. E elas trabalham com arpilheiras, né? Com bordado. Então, assim, o que aconteceu? Eu pensei, a arpilheira é a voz dessas mulheres, né? Aí comecei a pensar, assim, uma série de... E aí tem um grupo aqui também de quilombos, quilombolas, que elas bordam também, contam a história delas, né? Que elas são filhas do negro Cazuza com um indígena, então elas contam essa história. E eu disse, não, eu tenho que falar isso. E aí, claro, eu não saí das comédias, porque as comédias, para mim, as comédias de Aristófanes, na verdade, a gente só tem as comédias de Aristófanes, né? Tinha vários comediógrafos, mas as únicas peças que chegaram para a gente são as dele. E as peças dele são sempre buscando a paz. Eles fazem a reclamação que a gente faria hoje, os personagens. Tipo assim, dizer, ai, aqui na cidade tudo é compra, compra, compra. Ai, que saudade de eu estar lá no campo, onde eu podia plantar, eu podia ver meus amigos. Então, assim, é sempre uma busca pela paz, né?
E eu gosto muito dessa, apesar de ter umas coisas pesadas, assim, vamos dizer, na comédia, nessa questão que eu falo de ter rápido e cena de violação sexual de mulheres, né, e tal. Mas eu continuei trabalhando e eu peguei as peças que eles chamam, assim, femininas, que é a Lisístrata, né, que é o nome da personagem, essa palavra quer dizer libera a tropa, porque ela ficou muito conhecida como uma tradução do Mário da Gama Cury, que ele traduziu como Guerra dos Sexos, né, porque ela Guerra do quê? Dos sexos, porque ela faz uma greve sexual, as mulheres fazem uma greve sexual. Ah, sei qual é. Pronto. E aí, só que a intenção dela é trazer a paz, porque se elas trazem o marido para casa, acaba a guerra, né? Então, sempre assim, as tesmoforiantes, elas são as mulheres que celebram as tesmofórias. As tesmofórias são, assim, é um festival que dura 3 dias, que só as mulheres casadas participam, e elas vão para um templo, e elas ficam, né, pensando em coisas para a cidade, porque a gente tem muito essa imagem de que a mulher grega, ela vivia no gineceu, no quarto, né? Mas a gente, quando você começa a estudar, você vê que não é bem assim. Elas têm um papel político muito forte, principalmente durante esses festivais, que elas começam a participar ainda na infância. Tem vários festivais que a mulher tem um papel, né? E esse papel é sempre buscar a união entre os povos, sempre buscar a paz. Então, a Lisístrata tem uma fala que acho que é a única coisa que eu vou conseguir ler aqui, que eu acho muito interessante, que ela vai falar da lã, só que ela está propondo a paz. Eu vou ler rapidinho, né? Que aí a gente não perde o fio da conversa. Então, ela diz assim, nos versos 574 a 586, né? De Lisístrata. Primeiro seria preciso, como a lã bruta, em um banho, lavar a gordura das cidades, sobre um leito expulsar, sob golpes de varas, os pelos ruins e abandonar os duros, e estes que se amontoam formam tufos sobre os cargos, cardá-los um a um e arrancar-lhes as cabeças. Em seguida, cardar em um cesto a boa vontade comum, todos misturando os metecos, né, que são os comerciantes. Algum estrangeiro que seja vosso amigo e alguém que tenha dívida com o tesouro, misturá-los também. E pusei-os às cidades, quantas dessa terra são colônias. Distingui que elas são para nós como novelos caídos ao chão, cada um por si. E em seguida, o fio de todos estes tendo tomado, trazê-los aqui e reuni-los em um todo. E depois de formar um novelo grande, dele então confeccionar uma manta para o povo. Então, nesse momento, a Lisístrata está propondo a paz. E ela usa a metáfora, né, do trabalho feminino que era a tecelagem. E, inclusive, assim, algumas pessoas confundem esse discurso com um discurso tirânico, porque ela fala de cortar cabeças, né? Só que quem já lavou a lã sabe que fica aqueles montinhos que a gente vai tirando, né? Os carapinhos! Então, na verdade, ela está falando de fiação, de lavagem da lã, de fiação. Está tirando a gordura, está batendo para ajudar. Né? Então, assim, o Aristófanes, ele traz uma imagem muito feminina, porque ele vivia uma época em que os poetas estavam começando a ser silenciados, censurados, né? Então, ele bota na boca da mulher. Porque na hora que ele bota na boca da mulher, a mulher é tipo um motivo de gozação na comédia, vamos dizer assim, né? Então é tipo, o que ela fala, a gente não vai dar importância. Só que ele fala coisas importantíssimas na boca dessas mulheres, né? Tem outra peça que é a Assembleia de Mulheres, que ele vai propor uma cidade comum para todo mundo. Todas as mulheres vão cuidar de todos os filhos, não vai ter essa história de só fulano que é pai, todo mundo vai ser pai de todos os meninos, todo mundo vai ser mãe, todo mundo vai ter uma cozinha comunitária. Há uma ideia de um comunismo ali, né? Bom, então, vamos para as imagens, né, Nina, que vai ficar bonito. Eu comecei essa tese fazendo assim uma ampliação. Eu gosto da imagem desses vasos, porque aqui ela vai trazer exatamente o trabalho da lã, né? A gente vê na primeira imagem à esquerda ali, elas já estão com tear, que é um tear vertical, onde elas já estão trabalhando a lã, o da esquerda. No meio, você já vê como se o tecido tivesse pronto. Essa daqui é no tear.
né, você vê um grande TA vertical, que eu acho que era o Certo. TA mais comum, né, antigamente. Sim. E elas estão trabalhando nessa tela. Aí na segunda você já vê o tecido pronto na mão delas, né, aqui à esquerda. É porque assim, é um giro, né? Aí Aham. logo à direita tem que, como se fosse começando, não, ainda na imagem do centro, as duas moças à direita, dessas que estão com tecido, elas estão fazendo a lavagem da lã, né? Você vê que elas têm um cesto, onde certamente, aliás, elas estão enrolando o fio. Os fios estão ali e ela tem um fuso na mão aqui, né? E Aham. ela vai transformando em fio. E na Certo. terceira imagem, que é essa da direita, que na verdade seria a lavagem. Você vê que tem umas bolinhas, como se fossem os novelos, e elas têm uma espécie de um balde onde elas estão lavando, né? Será que elas Então, estão lavando ou elas estão tingindo? pode ser, tem várias interpretações de que isso seriam os novelos tingidos, de que isso Porque seriam lavagem. Então, se fosse a lavagem, estaria solto. Porque depois sim, que você faz o entendi. novelo, você Então deve ser o tinge. tingimento, né? É porque o tingir, Nina, nessa época era uma coisa caríssima, né? Isso aí O é quando? tingimento era para os nobres. Tanto é que, vamos dizer, o que era mais usado pela nobreza era uma tinta púrpura que se tirava de um marisco. Imagina essa loucura e o quanto isso era raro, né? Então, o tingimento era só para os nobres, né? Mas pode ser. E parece muito, como você está dizendo, que os novelos têm que estar prontos, né? Para poder tingir, né? É isso Não, e mesmo. também tem vários tingimentos vegetais que eram usados Sim, no com certeza. Paleolítico, vários, Neolítico, já Pois era é. conhecido vários De tingimentos ervas, né? de Das ervas, Pois é, então esse vaso ele é muito querido meu. Assim, eu coloquei ele abrindo cada capítulo, né? Cada imagem dessa abria um capítulo que era para mostrar esse trabalho da tecelagem, que ele é muito forte. Esse vamos dizer, a imagem mais completa que se encontra, mas você encontra muitos vasos online, né? Quando você faz uma pesquisa sobre internet, que entra naqueles museus, aí tem vários, tem assim, uma que é uma moça se preparando para o matrimônio, aí tem várias coisas, e uma das coisas ela segurando um TA em forma de V, assim, no colo e tecendo, sabe? Tem várias coisas. Então, eu tenho aquele curso sobre as beguines, que já são é, medievas. E aí nossa, eu viajei demais no curso. Tem uma iconografia muito vasta, de muita pesquisa. Só que eu não cheguei a. Eu vim do século XII em diante. Aqui é antes dessa era, né? Ou como alguns dizem, antes de Cristo. Então, Antes da assim, era comum, como é o correto falar hoje em dia. porque eu fico louca com essas datas negativas, mas tudo bem. Então, aqui é antes da era comum, né? Então, aí a gente pode. Aí é o topo do vaso, né? Tem esse destaque só para a gente ver, aí É já são lindo, outras né? cenas, né? Que não tem relação com tecelagem, mas que tem relação com o dia a dia das mulheres aí. Não sei bem qual foi a função desse vaso. Na verdade, antes eram as muiras. Será que eu numerei Antes, errado? Mas eu vou falar aqui. Pronto, Essas daí é porque, assim, essa imagem das três irmãs, ela está presente em todas as mitologias, né? Mas aí eu trouxe só três. Essa seria a mais parecida, vamos dizer assim, com a mitologia grega, né? Que são três irmãs. Aí alguns fazem a diferença de idade, botam uma mais idosa, uma como se fosse uma senhora jovem, outra uma mocinha, né? E que elas seriam responsáveis pelo destino humano. Inclusive na República, eu acho que é na República de Platão, que tem o mito de Er, né? Que aí no mito de ele vai falar, que eu achei assim, acho que foi de tudo que eu li, onde está mais completo falando delas, das moiras, né? Que eles falam que elas são filhas da Ananke, que é a necessidade. E aí ele vai falando de cada um, e tem um momento que ele joga os destinos e a pessoa escolhe, né? Que aí ele fala que cada um escolhe o seu destino, e depois você escolher não tem mais jeito, né?
Sim, aí é só para falar rapidamente delas, porque eu dediquei uma parte que eu chamo de tecelãs ordenadoras do mundo, que seriam essas que ordenam o destino, né? Como é que fica a vida de cada um. Então, o que que a gente tem? A gente tem uma que fia esse fio, né? Pega o material, o lã, ou seja, o que for, e transforma em fio. E aí tem a segunda que vai medir esse fio de acordo com a sorte de cada um, essa sorte que é lançada, né? Que tem no mito de Er, e ela mede e a outra chega lá e corta, né? Então ali seria a extensão da sua vida. E algumas dizem que uma preside o nascimento, outra preside a própria vida em si e a morte, que as pessoas têm mania de dizer que morte é o contrário de vida. Não é, né? Vida é esse tempo que a gente tem entre o nascimento e a morte. O contrário de morte é o nascimento, né? Então a gente tem nascimento, vida e morte, na mão dessas três, que são as moiras. E aí a gente vai encontrar muita mitologia. Se for olhar os dicionários mitológicos, então, né? Mas, como eu te falei, eu fico mais baseada ou em Homero, ou em Hesíodo, né? Que são os dois épicos. Eu não falei, não, eu pensei que tinha falado. E aí nas tragédias e nas comédias. E sempre, né, com Platão. Aí eu sempre vou para o Platão, para os mitos que ele traz, né? Para mim, os mitos dele são sensacionais, né? Porque ele falava muito através de mitos, vamos dizer, como Jesus falava através de parábolas, que são os mitos, né, para as pessoas entenderem o que ele queria contar. Platão também ele usa muito mito dentro dos diálogos dele, né, que para mim são muito importantes. Aí aquela imagem anterior que você tinha mostrado, seria a mesma coisa, só que numa versão romana, né, que são as parcas. Aí você vê que elas já têm um aspecto mais selvagem. Eu gostei dessas mulheres, né? Você não nota tanta diferença entre elas são bem fortes. E se a gente olhar para o tufo, não parece um tufo de lã, parece um tufo de alguma coisa vegetal. Eu pensei em linho, né? Talvez. Mas é a mesma função, né? Em latim... Eu acho que é o linho. Né? Também achei que é. Por causa tanto da geografia, quanto está vendo, né? Aquele cabo, aquilo é usado no linho. Ah, tá vendo? E as fibras, né, elas são longas assim, não são como a lã, né? É um amarrado, tem um cabo grande, um pau de vassoura. Imagina uma vassoura. Exato. Você coloca ali a fibra, depois que você espaldou, né? Chama espaldou. Você espalda, tem um espaldador, aí aquele monte de fibras, você amarra com... Hoje em dia usa borracha de pneu, aí você amarra com borracha de pneu, cabo de vassoura e borracha de pneu. Não foi bem isso que o romanos... acho que aí era um galho e outra fibra amarrando. Aí amarrando, e aí você vai fiando, porque as fibras são longas, as fibras do linho, e elas vão se juntando, imagina como uma palhinha juntando na outra. Assim. Outro dia eu vi uma mulher fazendo cestinhas de palha de bananeira. Mais ou menos isso, só que o linho é muito mais fino, porque é um capim. Imagina um capim fininho. Vai montar um fiozinho, né? Muito fininho. É isso. Então, aí, para os romanos, elas são chamadas de triafata, que quer dizer os três destinos. Ou, também uma palavra que a gente tem em português para isso, os três fados, né? Que, inclusive, na Odisseia, pelo menos na tradução que eu trabalho, que é do Carlos Alberto Nunes, ele usa na Ilíada e na Odisseia, porque na Ilíada aparece mais, que como é a guerra, ele fala muito de destino. Ele usa muito a palavra fado, ao invés de usar moiras, né? Até isso a gente tem que ficar atento, porque a palavra é sempre moiras no grego, mas ela é traduzida por fado, ela é traduzida por destino e raramente por fiandeira ou moura, né? Porque elas são fiandeiras, né? Pronto, e aí a gente tem a terceira imagem que eu trouxe, que são das nornas, né? Alguns chamam normes. Aí são as nornas que elas ficam nessa árvore, que é a Yggdrasil, né? E elas têm mais ou menos... Na verdade, acho que as nornas, elas têm uma função ampliada, né? Porque elas cuidam dos diversos mundos, né? Tem uma coisa mais ampliada, mas eu não me aprofundei muito. Eu trouxe elas como representante da mitologia nórdica.
né, para ver que elas também estão fiando o linho. Isso, né? Então, elas têm também esse papel do destino, da ordenação do mundo. Nas escolas, Waldorf usa muito essa mitologia. É verdade. Aqui em casa tem uns livrinhos ainda dos meninos de contos nórdicos. Então, eu achei interessante trazê-los para a gente fazer essa comparação de como essa mitologia ela percorre, né, várias civilizações, e a gente tem que pensar que nessa época a gente não tinha internet, não, né? Nem celular. E às vezes ao mesmo tempo. São as forças, né, Solange? Exatamente. Forças da vida. E cada cultura se apropria e nomina essas forças de uma certa maneira. Mas se você vê, as forças estão aí. Há o nascimento, há a morte, há a vida. Não exatamente. Aí a gente tem, né, só fazendo uma pequena digressão aqui, a gente tem a epopeia de Gilgamesh, né, que o povo chama Gilgamesh, mas é Gilgamesh, né? E que conta um grande dilúvio, como o dilúvio dos textos judaico-cristãos, né? Então, assim, é a mesma história. É muito fascinante quando você começa a estudar essas coisas, que você fica assim, meu Deus, tá aqui também, né? Ai, aqui também essa civilização contou, na civilização iorubá. Eu não estudei nada da mitologia africana, né? Mas eu imagino que seja uma riqueza sem fim, né? Então, vamos seguir. Aí aqui eu trouxe, né, algumas imagens que têm a ver com fiação. A gente vai ter duas parecidas, né? Eu trouxe duas da mesma Mater, que seria a rainha do universo, que eu considero uma Nossa Senhora, vamos dizer assim, dentro da mitologia judaico-cristã, da história, dos livros. Quer que eu vá passando ou você vai falar de cada uma delas? Essa é a mesma da próxima, você já pode passar, é só para mostrar que ela é representada como um fiandeiro também, né? A gente tem todo o tufo, né? Tem esse processo de fiação, que tem também a ver, essa inclusive tem as 12 estrelinhas, né? A coroinha de Nossa Senhora. Essa tá fiando linho, vamos ver a outra. Essa outra tá fiando a lã. Pois é, então assim, são imagens de fiandeiras relacionadas também à Nossa Senhora, vamos dizer assim, né? Que a Mater Amabilis, ela é Nossa Senhora. Pode passar para a seguinte, Nina, que aqui é uma imagem do Leonardo da Vinci, chama a Madonna e o Fuso. Eu não conhecia, é engraçado, eu conheço tanta Madonna e essa, depois eu achei até a Madonna costurando também, né? Mas eu não trouxe esse fuso é de cruzeta. Pronto, então, durante essa que imagem, parece uma cruz. Pronto, é isso que eu ia dizer. É um fuso de cruzeta. Aí, o que acontece? Essa imagem, ela se perde como sendo ligada à cruz do cristianismo. E, na verdade, ela, como você falou, é um fuso de cruzeta. Né? Então, ela também representa o que? A criação do mundo. Né? Então, assim, é interessante ver que essas fiandeiras elas estão sempre relacionadas para a criação do mundo. Porque, em relação à cultura judaico-cristã, né, a religião, principalmente o cristianismo, né, e que é propagado no Novo Testamento, vamos dizer assim, a mãe de todos, aqui começa, né, o pai. Eu até li outro dia uma coisa interessante, que disseram que inventou esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade era pai, filho e mãe. Né, que a terceira personagem seria a mãe. Essa mãe, que segundo a crença deles, também foi concebida sem pecado, né? Então a gente pode considerá-la quase como divina. Olha, agora o YouTube, ele pode aumentar. Então, quem está olhando essa imagem, que acha que é uma cruz, pega os 2 dedinhos assim, amplia, e você vai ver que no topo da cruzeta tem uma bolinha. Isso. Essa bolinha é aonde engancha o fio na hora da fiação. Inclusive, o nome da obra é Madonna e o Fuso. O Leonardo da Vinci botou assim. Então, não tem dúvida. Mas, é como eu falei, começa a ser propagada como se fosse em relação com o cristianismo, né? Quando as Madonas, na verdade, não tem. Pode passar, Nina. Essa seria essa imagem relacionada à criação do mundo, né, que eu trouxe. Essa daqui é uma imagem de uma procissão que chama Panateneias, porque é em homenagem à deusa Atena, né? Tem a cidade de Atenas, que existe até hoje,
que na verdade antigamente era considerado um país ou cidade-estado, né? Eram governos diferentes. E havia essa grande procissão, que aí é onde a mulher se torna muito importante, porque é tecido um manto, e esse manto ele reúne mulheres de várias cidades vizinhas, e elas passam dias fiando esse manto que vão colocar na deusa que está lá em cima, tem uma deusa, né? A deusa Palas Atena, né? Que é a deusa da tecelagem. Para os gregos, ela seria a deusa da tecelagem. A próxima imagem tem uma ânfora, né? Eu trouxe essa imagem só para mostrar a grandiosidade do que era essa procissão, o quanto ela era importante, como era importante o papel das mulheres nela, né? Porque essa procissão é para levar o manto tecido pelas mulheres, que simboliza essa paz. A mesma paz que a Lisístrata está tentando trazer lá na Comédia do Aristófanes, né? Então, na próxima imagem, a gente tem uma ânfora. E aí tem uma imagem... Eu gosto sempre, se eu encontrar a ânfora, eu trago, acho melhor do que esses desenhos mais modernos, né? Então, tem uma imagem da Atena, da deusa Atena, até eu confundo, que é aquela deusa filha da Oceânide de Metis com Zeus, né? A Oceânide, ela é uma titã, né? Então, ela é uma deusa também. Então, o Zeus engravida Metis, que Metis em português quer dizer astúcia, né? Ela é a grande astuciosa Metis, que é a palavra para astúcia em grego é Metis. Essa ânfora. Eu fico olhando para cá porque eu tenho outro monitor, viu? E o outro monitor é bem grandão. Cheio de detalhes. Pois é, as pessoas ampliam para ver que vale a pena. Aí, então, rapidamente eu vou contar um mito dela, né? Rápido para as pessoas entenderem, porque assim, Zeus, ele é avisado pelos pais de que ele vai ser destronado pelo filho que vai nascer com Metis, né? Ela vai primeiro ter uma filha, que é Atena, e depois ela vai ter um filho que vai destronar Zeus, porque Zeus vem de uma sequência de destronamento, né? Tem Cronos, que foi destronado por ele próprio, Zeus, né? E Cronos já destronou o pai, então tem uma... E aí ele será o próximo a ser destronado, o próximo deus. Quando ele sabe disso, o que é que ele faz? Ele engole Metis. Como um deus, ele engoliu Metis. Então ele se torna a própria astúcia, porque agora ele tem a astúcia dentro dele, que é Metis. E ele engole a Metis grávida de Atena. Né? Então ele fica lá até que um dia ele tem uma grande dor de cabeça, pede para o filho, para o Hefesto, martelar a cabeça dele. Quando martela, sai essa deusa toda paramentada, como se fosse para a guerra, né? Que é a deusa Atena. E ela é a deusa que preside várias coisas, dentre elas a tecelagem. Por isso que eu quis trazê-la, né? E tem também aquele Aracne, também, que é derivado, é o mito mais... que é derivado da Atena ali. Né? É uma disputa entre a Atena e a Aracne, né? Que a Aracne se dá mal, que vai disputar com a deusa, né? Não dá. Mas eu adoro aquele conto, nossa. Aquela tragédia. Na verdade, é uma tragédia, né? Pronto, aí pode passar para a próxima imagem, que eu vou trazer a deusa, aí já é a deusa egípcia, né, que chama Neite. Esse símbolo em cima da cabeça dela simboliza a tecelagem, e ela, dentro do texto... Ah, essa eu não sabia, Solange. É, a Neite. É porque tem um texto que, nossa, agora é Descrição da Grécia, que agora apagou assim, o autor, se eu lembrar eu falo. Mas o texto se chama Descrição da Grécia, e ele vai contando vários mitos. Aí tem um momento que ele conta que ele foi a uma cidade no Egito que chama Sais, ou Sais, e que lá se cultuava uma deusa com todas as semelhanças a Atena, né? E aí, o que a gente vê até hoje é um sincretismo, né? Existe uma deusa num lugar que é levado para o outro lugar, e lá ele vai ganhar características daquele povo. Então, a gente não sabe se foi levado Atena para o Egito, ou se o Egito, a Neite foi levado para Atena, né? Porque eram duas grandes potências na época, né? Então, não dá para dizer, mas é uma deusa que se assemelha em tudo. Eu não coloquei essa imagem, mas tem um livro aqui, eu acho que é O Mundo Egípcio, aqui em casa, um livro bem antigão, assim, de quando eu era adolescente. Que aí tem uma estatueta, né? Eu até coloquei ela na tese, que ela está segurando uma coisinha assim na mão, que dizem que é um cetro, mas é igual a um fuso. E aí eu até questiono se aquilo é mesmo cetro ou é um fuso, né? Então eu trouxe só para ver essa comparação entre as duas. Pode passar.
Aí a gente vai caminhando para o fim. Sim, aí eu trouxe da Penélope, né? Porque eu elegi, na verdade, 3 pessoas para eu falar: a Penélope, a Filomela e a Lisístrata. A Lisístrata eu já falei. Vou falar da Penélope, que está na Odisseia, né? Que é o retorno dos guerreiros Que é a mais famosa delas, né? Isso, e que, inclusive, ela ganha, assim, vamos dizer, uma fama muito errada, né? Porque diz, assim, que a Penélope é a mulher mais fiel, porque ela ficou esperando o marido dela voltar, né? Ela não quis ninguém. Na verdade, o que aconteceu aí? A Penélope, ela fica viúva com um filho que nesse momento que começa a crescer longe do pai. O pai nem chegou a ver esse filho, porque eles passam 10 anos guerreando e ele passa 10 anos voltando para casa, né? Porque ele se perde por causa daquela história de furar o olho do Ciclope. Aí o Poseidon faz ele se perder, né? O deus Netuno. Então, ele passa 10 anos para voltar para casa. E ela fica criando formas de não deixar que haja um novo rei, né? Aí, enquanto isso, tem agora eu esqueci, mas acho que são 108 pretendentes dentro da casa dela, fazendo churrasco dos bichos, destruindo o palácio, e aí ela tem, que querem casar com ela e ser o novo rei de Ítaca, né? Então ela decide o quê? Ela diz, gente, é o seguinte, eu tenho a obrigação, como nora, de tecer até a veste mortuária do meu sogro. E aí ela usa esse artifício, porque ela também é bem astuciosa, como o Odisseu é, né? O Ulisses, para alguns. Então ela diz que vai tecer, e quando ela terminar a veste, aí ela vai escolher um pretendente. Então ela dá uma acalmada, vamos dizer assim, nesses pretendentes que estão enlouquecidos, né? E ela fica naquela que todo mundo sabe que ela tece e de noite ela desfaz, até que uma dessas acompanhantes dela aí denuncia e tem o bafafá, mas aí é na hora que o Odisseu já está chegando, né? Então, o que eu considero, e muita gente também considera, não sou só eu, que na verdade não é porque ela é fiel, né? Na verdade, ela está segurando o reino dela. Ela é uma rainha ali, ela tem a obrigação de zelar por aquela cidade. E a estratégia que ela cria é uma forma de governar a cidade até ela achar uma melhor solução, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é uma mulher tentando, né, de todas as formas, e aí ela usa a tecelagem como uma dessas formas, uma dessas ferramentas, tentando decidir seu próprio destino, né? E não ser entregue a qualquer pessoa, como teria acontecido, o reino aí, né? Um chega, casa e acabou e tudo. E a gente sabe que depois o Odisseu vai voltar nesse meio tempo aí, né? E vai resolver tudo, vai matar todos. Né? Então, assim, é uma forma, eu queria trazer a imagem da Penélope por isso, porque é para mostrar que é uma rainha, que ela está governando ali esse reino dela através dessa tecelagem, que dura uns 4 anos. Ela passa os 4 anos tecendo isso aí, é o tempo que o Odisseu volta, né? E aí a gente pode passar para a imagem seguinte. Essa imagem aí é a da Filomela, né? Que eu falei da Filomela. Tem a Filomela, é a mulher à direita, a do meio é a irmã dela, a Procne, ela tem a cabeça do filho na mão, e o Tereu é esse homem aí que está assustado, né? O que acontece? Havia uma tragédia que, infelizmente, não chegou aos nossos dias, uma tragédia de Sófocles chamada Tereu, né? A gente tem fragmentos dela. O Tereu é um rei trácio, que ele resolve um problema de muitos anos que está acontecendo em Atenas, e o que acontece? Como todo conto de fadas, entre aspas, a princesa é dada em casamento. A princesa é a própria, né? O rei de Atenas dá em casamento a filha. E o Tereu leva a Procne para o reino dele, que é a Trácia. E os trácios, nessa época, eles tinham uma fama de ser muito rudes, ser sujos, né? Então, ela vai para um ambiente totalmente hostil. E ela começa a ficar muito triste. Ela tem um filhinho e ela começa a ter muita saudade da irmã e pede para ir visitar a irmã. Ele falou, não, você não vai visitar, eu vou lá buscar. Aí ele busca, né, chega, o rei não quer entregar de jeito nenhum, porque já perdeu uma filha, né, vai entregar outra, não, mas depois eu trago de volta. Aí leva a filha para o reino dele, chega lá, ele faz a violência sexual contra ela é violada, ela é deixada numa cabana no meio da floresta, e ela começa a gritar e dizer que vai contar para todo mundo, e começa a clamar pelos deuses, que os deuses a ajudem, aí ele, pá, corta a língua dela.
ela se calar, ela tem a língua mutilada, né? Aí o que ela faz? Ela diz, o que eu vou fazer aqui? Então, ela, de alguma forma, ela monta um tear bem rústico e ela consegue uns fios, né? Aí fica por conta do tragediógrafo, ela consegue uns fios, ela faz um tecido branco e nesse tecido branco ela vai tecer imagens do que aconteceu com ela, né? E aí, nesse meio tempo, tem o festival de Dioniso, né? Que aí tem as bacantes, né? É uma hora que as mulheres, elas correm pelas florestas, né? Porque elas ficam dentro, elas ficam no entusiasmo, né? O entusiasmo é o Deus dentro de si, né? Então elas saem de si, que é o êxtase, né? E elas correm pelas florestas, que são as mênades enlouquecidas, né? E ficam super fortes, arrancam árvores e tal. Então está no meio desse festival. E ela sabe que vai conseguir mandar para a irmã. Então ela manda por uma mulher esse manto para a irmã dela, né? E a irmã, quando abre, que lê por imagens o que está desenhado ali, vai buscar a irmã no meio da floresta, né? Vai buscar a Filomela. Então, quando elas voltam, ela já está muito enlouquecida, a própria, de estar morando ali naquele local, longe de tudo, né? Para ela considerada selvagem, ela diz, como é que eu vou atingir? Infelizmente, ela atinge o marido matando o irmão, né? Ou filho. Ela mata o filho, serve as carnes para o Tereu, faz um grande banquete. O Tereu come as carnes e fica, cadê Itis, né? Itis é o filhinho. E aí ela traz na bandeja a cabeça do filho, que essa cena, esse foi um dos últimos trabalhos do Rubens, né? Essa Tereu confrontando a cabeça de Itis. E ali está, né? Também a fiação do linho. Exatamente. Então, a questão é como foi que ela falou, qual foi a voz da Filomela, já que ela não tinha mais língua para falar. Ela não tinha mais como falar. Então, ela usou a tecelagem como linguagem, né? Foi a contação de história dela, vamos dizer, a narração daquele relato horroroso do que aconteceu com ela, foi através daquele manto. E depois dessa cena, há uma perseguição, claro, Tereu sai para matar as duas, e elas começam a clamar pelos deuses. Quando os deuses veem tudo o que aconteceu, eles transformam eles em pássaros. E esses pássaros são os personagens de Aves, de Aristófanes, que é a polpa, que o lindo! rouxinol, né? Por isso que dá para trabalhar o tempo todo, você indo para a comédia, para a tragédia, porque esses mitos, eles percorrem toda essa literatura. E para mim, como eu estava atrás da voz e do silêncio, né? Porque quando você chega nas Aves do Aristófanes, a rouxinol não tem voz, ela não fala. Só tem um momento que ela canta, que ela traz todos os pássaros, né? Que ela quer reunir todos os pássaros, ela canta. Mas é uma personagem sem voz, né? Então, que é muito interessante esse... que remete à Filomela, que está sem voz aí na tragédia, né? Eu acho que a gente está acabando, né? Deixa eu ver o que tem mais, eu já nem lembro. Ah, meu Deus, esse aí era... Ele tinha relação, na verdade, lá no início, mas dá para falar agora, aí que já é da mitologia japonesa, né? Chama Amaterasu. Eu não conhecia, mas são 3 irmãos, como Zeus, Poseidon e Hades, são 3 irmãos que dominam o mundo, ela e 2 irmãos homens, e ela é responsável... Isso é o que? China? Não, é Japão. Ela é responsável pelo sol, né? Então, ela preside, no conto que eu li, ela preside uma sala imensa da tecelagem, que essas pessoas ficam tecendo, e tem um momento que ela se recolhe, o sol desaparece. Então, essa cena, ela reaparecendo. Ela estava lá no início, acho que eu numerei errado, não sei. Então, acho ou quando baixou diferente. Pode ser. Será que eu nem conferi, eu baixei e coloquei, porque foi meio em cima da hora. Foi demais, nossa, mas foi legal trazer essas imagens, legal. Né? Agora apareceu aqui também, ó. Ah, pronto. Aí esse aí é para encerrar, né? Dá certinho, porque seria o quê? Todas essas coisas que eu vou trazendo, esses mitos, né, que trazem a tecelagem como voz dessas mulheres, né, durante o percurso que eu vou fazendo na tese, essas mulheres atingidas por barragem, elas trazem nos nossos dias, né? No momento em que elas vão trabalhar com as arpilheiras, né, com essa arte da arpilheria,
e fazia a sua denúncia, né? Porque no final ela diz que mulheres, água e energia não são mercadorias, né? Porque Ótimo. há uma violência muito grande contra essas mulheres, também nas barragens, claro, né? Porque vão 1000 homens, imagina que vão vários homens trabalhar lá, né? E essas mulheres já estão sem casa, já estão sem nada, então isso é um passinho para, infelizmente, elas entrarem em outra vida ou serem Você quer que violadas. leia? Ah, sim, seria bom ler essa carta, Então eu né? vou ler. Peraí. Olha só. De mulheres atingidas por barragens para mulheres lutadoras. Nós, mulheres atingidas por barragens, queremos apresentar a todas vocês nossa história de dor, resistência e conquista. Porque mesmo diante de todas as violações cotidianas e negação dos nossos direitos, existe uma força que nos faz acreditar e lutar. Mas vocês podem estar se perguntando, afinal, o que é ser uma mulher atingida? Para nós, todas nós somos atingidas, inclusive vocês. Sentimos na carne a opressão do patriarcado, o peso do capitalismo e a exploração do modelo energético por meio dos altos preços das contas de luz. O que nos difere é o fato de termos sido impactadas por barragens, como se mergulhássemos dentro de um grande pesadelo. Vivenciamos a dor da perda de nossas casas, terras e do nosso jeito de viver. Agora mesmo a gente está com manualidades solidárias com as mulheres que foram atingidas no Rio Grande do Sul. Vou continuar lendo. Cada barragem nos trouxe medo, repressão e violência. Matou o nosso rio e um pouco de nós também. Obras faraônicas alagaram nossas memórias em nome de certo desenvolvimento. Mas aprendemos, na prática, que o grande objetivo é gerar energia, extrair minério e utilizar água em benefício de grandes corporações internacionais que visam acumular cada vez mais lucro. Nada ou quase nada é revertido para nós. Finalizando. Mas nunca aceitamos essas violações caladas. Nós resistimos e lutamos, porque é isso que fazemos desde quando viemos ao mundo. Resistimos porque dentro de nós existem vocês. E nessa grande costura chamada arpilheira, influenciada por nossas irmãs chilenas, expressamos exatamente essa força de resistir e de nos unir. Sigamos em luta. Um abraço a todas. Mulheres, água e energia não são mercadoria. Oh, beleza! Ai, ai. Pois é, a conversa é boa, né? Mas a gente fica pensando assim, Nina, é uma luta árdua e sem fim, né? Eu fico vendo minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 31 anos e uma de 23, tem um rapaz também mais velho, que elas lutam pelas mesmas coisas que eu lutava na idade delas, né? Então, assim, é uma vigilância eterna, né? A gente como mulher nesse sistema opressor, né? Eu vou finalizar só falando de novo do impedimento da Dilma, porque na hora que a Dilma foi impedida, todas nós perdemos, todas as mulheres brasileiras perderam, todas foram atingidas. E essa sua fala que traz a memória, eu até preparei aqui uma frase que eu acho que é importante. Isso de nós trazermos nossas teses, isso de nós irmos à história, seja ela ocidental ou não ocidental, isso tudo é porque a memória importa. Isso. E aí eu queria encerrar trazendo para você a foto do nosso encontro.
Olha. E fazendo um tributo à Universidade Federal do Ceará, que produziu uma doutora tão maravilhosa como você. Obrigada, Eu estive lá, fiz um trabalho com boneca Waldorf no núcleo de pós-graduação. Olha lá que beleza! Na educação, né? Você foi na faculdade de educação. E fiz também um encontro, olha que coisa maravilhosa como é a vida, um encontro de fiação. E eu queria encerrar com essas mulheres que reúnem fiação e escrita. No fiar, a escrita. Quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Um pouco do Ceará, de Fortaleza, aqui para o canal, e oferecer para você o espaço para divulgar o que você quiser, todas as suas ações aqui com a gente. Então, aberta a palavra para você encerrar. Tá bom, então eu só tenho a agradecer, né? Como eu te falei, como eu sou um estudante de escola pública, fiz toda a minha graduação e pós na escola pública, me sinto muito honrada quando eu sou convidada para falar desse trabalho que teve financiamento do governo, né? Que foi graças a ele que eu consegui me afastar do meu trabalho, me dedicar. E que, como eu falei, assim, essa luta da gente é sempre, a gente continua, né? E a gente continua com alegria, apesar da dor, e apesar da dificuldade, a gente segue, a gente resiste, né? Isso é muito importante, e até para ficar como exemplo, né, para as jovens que vêm, para as minhas filhas, eu penso muito nelas, assim, o que eu estou fazendo por elas, né? Então, eu acho que a gente não pode parar, a gente está sempre aqui fazendo isso. Eu acho muito importante o ativismo delicado, acompanhe sempre, né? E esse fazer que você traz da casa, porque eu sou uma fã da casa, eu faço minha comida, eu faço meu pão, eu faço tudo. Eu faço minhas roupas, eu costuro, eu gosto de tudo, tudo que eu puder fazer, até para a gente fugir desse capitalismo, né? Se é para eu comprar uma roupa, eu faço. Né? Se é para eu comprar um pão, eu faço. Então, eu acho que é isso. E outra coisa que eu acho importante, que muita gente, às vezes eu falo, pensa, que besteira, não acho. Se eu tiver um médico, homem ou mulher, eu vou para a mulher. Se eu tiver que contratar uma dedetizadora, se tiver uma mulher, eu vou contratar ela. Então, assim, eu acho que esses pequenos cuidados, né, na hora que a gente, por exemplo, esse ano é ano de eleição municipal, elejam as vereadoras, já que eu não vou ter uma candidata a prefeita nessa cidade, infelizmente, vai ser um bando de homem branco, eu vou eleger uma... Vou fazer um tributo a Margarida Salomão, prefeita da nossa cidade de Juiz de Fora, coisa linda. Incrível reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando eu doutorei. É tão uma bom, né, honra ter uma mulher cuidando da cidade. A gente já teve aqui a Maria Luísa Fontinelli, foi a primeira prefeita de Fortaleza nos anos 80, e a gente teve a Luiziane Lins 2 vezes, né, mas infelizmente agora tiraram ela do páreo, né, e colocaram um homem branco. Mas é isso, a gente vai seguindo, né, a gente vai, nem que seja através de metáforas, de literatura, de bonecas, a gente segue junto. Muito obrigada, Nina, sou muito grata por esse espaço, você é minha ídola. E eu adoro lhe ouvir e estar com você sempre. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.